Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3.000 famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Eu sou psicóloga há 20 anos, Yuri. Nossa senhora! Foi aos 10 anos para precoce? Olha, eu formei ali em 2002. Então, já se passaram 21 anos, né? Foi uma caminhada. Atualmente, eu sou psicóloga clínica. Boa parte dos meus pacientes possui TDAH. 80% deles, na verdade. É mesmo. E aí eu atendo o público basicamente adulto, mas adolescentes também. Mas até chegar à psicologia clínica, eu já passei por 2 áreas distintas também da psicologia. Então, realmente, foi uma caminhada e algumas coisas foram me guiando para a minha trajetória de hoje, né? Uma dessas coisas foi o meu filho, que você bem sabe, tem o diagnóstico de TDAH. Ele Sim. tem 10 anos. Tá com 10 agora, né? Vai fazer 11 mês que vem. E que desde sempre, mas desde sempre assim, desde pequenininho, quando ele começou a andar, tá? Com 9 meses ele já andava. Eu já observava algumas coisas, porque ele era bastante agitado, de verdade. Aos 9 meses ele pulou do berço, pra você ter ideia. Nó. Ele pulou do berço. Mal começou a andar, já começou a pular também, né? Não, aos 9 meses ele já corria. Nossa. Ele não estava no aprendizado ainda, não. Ele já corria, tá? Ele tinha pressa. Ele já corria. Ele sempre teve muita pressa de tudo. E aí eu levei um susto. Eu tinha a minha outra filha, né, uma diferença pequena, tinha 1 ano e meio na época. Então eu lembro bem, eu ali com ela, de repente meu filho aparece andando pela sala. Eu olhei, quem tirou esse menino do berço? Da onde que esse menino veio? E aí isso foi só o início. Então porque ele desceu, né? Ele não caiu. ele não montou foi um uma tombo. estratégia. O O berço dele era aquele berço que tem uma cômoda acoplada. Imagino já. Ele escalou do fundinho ali do berço para essa cômoda. Da cômoda, ele pulou para a poltrona de amamentação e da poltrona ele foi para o chão e saiu andando. Como se nada tivesse... Deu tudo certo no final. Nada tivesse acontecido. Mas isso foi curioso na época, só que com o passar do tempo, à medida que ele ia crescendo, coisas me chamavam bastante atenção, né? Eu era aquela mãe que, de forma recorrente, estava indo ao hospital com ele machucado, com alguma coisa quebrada. Com 1 ano, ele quase ficou cego. Tive que levar para o hospital para dar pontos aqui no supercílio. O que houve? Bom, obviamente, após ele pular do berço, eu me desfiz do berço e comprei aquela caminha baixinha, montessoriana. Sim. Ele correndo pelo quarto, pá, bateu a cara lá. Não adiantou muito, né? Não adiantou. Aos 2 anos, Yuri, ele fugiu da escola. Com 2 anos. Como é que você foge da escola com 2 anos, gente? Exato. Ele botou as professoras pra dormir? Não, novamente, ele fez uma estratégia, tá? Isso foi na festa junina da escola, uma escola aqui da Asa Norte. Ele não saiu pelo portão. Tinha as laterais ali, que a escola havia isolado com TNT. Aquele tecido molinho. Sim. E aí ele, aos 2 aninhos... Eu tava segurando, Yuri, juro. Tava segurando. Você tava perto? Eu estava me preparando para a apresentação da minha filha. Segurando ele. No que eu soltei a mão para pegar a câmera, para bater foto, que eu olhei. Mas assim, foram 2 segundos. Não estava mais ali quem estava 1 segundo atrás. Não estava. Procurei a escola inteira. Ninguém sabia da notícia dele. E aí, nisso, eu quase morri, né? Imagina, eu não sentia mais as minhas pernas, ninguém sabia dar satisfação, falavam pelo portão, ele não passou. E aí, de repente, 10 minutos depois, chega na escola um pai com meu filho no braço. Pai de uma coleguinha. Meu filho tinha saído da escola e desceu 3 quarteirões na quadra comercial sozinho, aos 2 anos. Meu Deus do céu. E assim, destemido. Muito destemido. E daí por diante, em todas as escolas ou locais para onde ele ia, realmente era uma agitação muito alta. Muito alta. Assim, a hiperatividade motora muito grande. Naquela época você já tinha dado algum laudo, uma suspeita? Não. Naquela época, na verdade, eu me questionava muito por que aquilo acontecia. Né? E é importante falar isso porque
veja bem, eu mesmo sendo psicóloga, me questionava por que aquilo acontecia. Porque na psicologia, nós estudamos um pouco de tudo. Mas a faculdade, ela sozinha, ela não vai dar detalhes sobre o TDAH. Isso é muito importante falar. Não fala, não tem essa disciplina, né? Não, eu vi brevemente. É um rascunhozinho assim. Eu vi realmente muito brevemente. E aí, quem fosse enveredar ali para a área da psicologia escolar, provavelmente teria muito mais acesso e tal, né? Uhum. Eu, mesmo tendo estudado todos os pontos ali da psicologia, eu ainda não tinha caído a ficha. O que será que pode estar acontecendo? Por que esse comportamento, né? Uhum. Eu pensava, é muito precoce, é muito destemido. Só que, quando chegou aos 4 anos, aí foi quando eu fui procurar profissionais. Ele iniciou psicoterapia aos 4, ele iniciou medicação aos 4, não específica para TDAH, preciso deixar isso bem claro, porque ele toma Ritalina para TDAH. Ritalina aos 4 anos, não foi prescrita. Mas na época... Na época foi pelo quê? Então, na época, eu iniciei psicoterapia e a psicóloga sugeriu o diagnóstico de TOD. Transtorno positivo desafiador. Se encaixava bem. Fui buscar auxílio médico, né? Porque realmente era um nível bastante exagerado. É um perfil muito questionador, muito desafiador mesmo, sempre, né? Em qualquer contexto. E aí, chegando lá, a psiquiatra, no caso, né? Ela falou assim, de fato, tudo indica que é um quadro de TOD. Iniciamos ali uma medicação específica para isso, que, mesmo eu tendo descoberto o diagnóstico de TDAH depois, aquela medicação, ela ajudava de uma certa maneira, né? Ela não é ali como os médicos chamam de padrão ouro para TDAH. Ela era uma medicação secundária. Uma questão para talvez controlar um pouquinho a questão da impulsividade. Sim, era a questão do controle inibitório, exatamente. Era bem... Direcionado. Exato. Bem direcionado para auxiliar no sono também, porque ele tinha um sono muito agitado, dificuldade para dormir, dificuldade para permanecer dormindo, dificuldade para acordar. Então, e aí ele ficou 2 anos, permaneceu na terapia, tomando essa medicação. Aos 6... Aí veio o diagnóstico, realmente, de TDAH, que costuma ser nessa faixa etária, né? 6, 7 anos ali, alfabetização. É um bom período, né? Para fazer uma avaliação melhor. Exato. Mas aí, veja bem, Yuri, mesmo tomando... Na época era a risperidona que ele estava tomando. Mesmo tomando, muitas questões comportamentais permaneciam no ambiente escolar, por exemplo. Tinha na minha casa, tinha no ambiente escolar. Quando eu ia a alguns eventos sociais também... E aí isso é outra coisa importante de se falar, né? O TDAH, ele não vai aparecer num ambiente só. Tem algumas pessoas que me procuram, por mais que atualmente eu não esteja atendendo criança, mas tem algumas mães que me procuram e falam, não, mas em casa meu filho é assim, 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 assim. É quando eu pergunto, tá, em algum outro ambiente ele também é assim? Ele também é desatento? Ele também é impulsivo? Ele também é hiperativo? Não. Bom, possivelmente não é TDAH.